Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre uma questão que está ao rubro nas notícias, não é? O ponto sobre a Groenlândia, que Trump quer a Groenlândia por questões de segurança e estão a ser discutidas medidas com a Dinamarca e com a União Europeia. Vamos falar sobre isso. O vídeo era intencionalmente sobretudo sobre a Groenlândia. No entanto, ao desenvolver esse ponto da Groenlândia, li o National Security Strategy, um documento de novembro de 2025, que foi muito falado também nas televisões portuguesas, porque havia uma página, a página 25, sobre a Europa, que descrevia como os americanos viam a Europa atualmente, algo que os órgãos de comunicação social em Portugal não gostaram muito, não é? E por isso falaram muito sobre isso nas notícias em Portugal, provavelmente devem ter ouvido, e vamos falar depois sobre esse documento e estabelecer o que é o corolário de Trump, ou seja, algo importante de Trump, uma política externa, se quisermos. No entanto, para entender o que é o corolário Trump, precisamos primeiro de perceber, ou seja, corolário Trump, precisamos primeiro de perceber o corolário Roosevelt, que foi sobre o que o corolário Trump foi construído, e o corolário Roosevelt foi construído sobre a doutrina Monroe, que também foi falada agora com a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, talvez tenham ouvido nas notícias também. Vamos ver esses três níveis, começando pelo primeiro, a doutrina Monroe. Ora, James Monroe foi o quinto presidente dos Estados Unidos da América entre 1817 a 1825 e na sétima, acho que foi a sétima, a mensagem anual ao Congresso, que é como se fosse o debate sobre o Estado da Nação em Portugal, essa mensagem que foi enviada a 2 de dezembro de 1823, ele faz uma nova, ou descreve uma política externa que os Estados Unidos devem assumir. Nessa política externa, o planeta, ou as nações mais avançadas, para assim dizer, as europeias, a Rússia, por exemplo, também, e agora nesta questão a América do Norte, entre outros, não eram as únicas, mas eram as mais avançadas, viam o mundo como hemisfério norte e hemisfério sul, algo que também fazemos ainda hoje em dia. No entanto, hoje em dia também utilizamos a expressão o Ocidente e o Oriente, não é? E é daqui que vem essa divisão do Ocidente e do Oriente. Foi James Monroe que na sua mensagem dividiu diferentemente Norte e Sul, dividiu em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Ora, no entanto, existe algo particular, que na sua divisão o hemisfério ocidental incluía apenas todo o continente americano, ou seja, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e o Oceano Pacífico. A Europa ficava no hemisfério oriental. E depois, mais à frente, vamos ver quando é que a Europa passou a fazer parte desse hemisfério ocidental. No entanto, em 1823, segundo a visão de James Monroe, a Europa ainda estava no hemisfério ocidental. Ora, por que é que James Monroe sentiu a necessidade de publicar esta política externa em 1823? Ora, desde há uma década antes, de 1823, que as nações da América Central e da América Latina se tinham começado a libertar da colonização europeia. Por exemplo, temos a Grande Colômbia, não é? Temos o exemplo também do Peru, da Bolívia, do Paraguai, nações que se libertaram do Império Espanhol, e depois temos em 1822 também o Brasil, que se libertou do Império Português. Ora, qual era o problema para os Estados Unidos? Os Estados Unidos viam uma possível tentativa de recolonização europeia nesses países do hemisfério ocidental, não é? No continente americano. Porque os países europeus, sobretudo a Espanha e Portugal, ainda não estavam muito contentes com a declaração da independência das suas colónias, não é? E os Estados Unidos, para defender esses países, os quais eles reconheciam a soberania, declararam que qualquer agressão a esses países que se tinham recentemente libertado dessa colonização era como se fosse uma agressão aos próprios Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América fazem um ponto que eles também não interviram nas guerras europeias ou seja, 1823, recentemente antes tinha havido as guerras napoleónicas, não é, com Napoleão pela Europa. O que os Estados Unidos também gostariam, que sabemos hoje que não aconteceu exatamente assim, era que essas novas nações que foram criadas na América do Sul, na América Central, se desenvolvessem para, assim como eles, se tornarem uma república, porque nessa altura a maioria das nações europeias eram ainda monarquias. Ora, se lermos apenas uma citação da doutrina para entendermos exatamente sobre o que é que ela era e o que é que era pretendido com a mesma. Devemos, portanto, por franqueza e pelas relações amigáveis que existem entre os Estados Unidos e essas potências, declarar que consideraríamos qualquer tentativa, da parte delas,
de estender o seu sistema a qualquer porção deste hemisfério como perigosa para a nossa paz e segurança. Quanto às colónias ou dependências existentes de qualquer potência europeia, não interferimos e não interferiremos. Mas, quanto aos governos que declararam a sua independência e a mantiveram, e cuja independência nós, após grande ponderação e com base em princípios justos, reconhecemos, não poderíamos encarar qualquer intervenção com o propósito de os oprimir ou de controlar de qualquer outra forma o seu destino por qualquer potência europeia, de outra maneira, senão como a manifestação de uma disposição pouco amigável para com os Estados Unidos. Ora, temos aqui várias menções, ao que falei anteriormente, não é? Sobretudo no fim, vemos aquela disposição pouco amigável para os Estados Unidos, qualquer intervenção de qualquer forma por parte de uma potência europeia, nos países da América do Sul, da América Central, que se tinham recentemente libertado dessa colonização, seria como uma opressão ou uma agressão, aos Estados Unidos. E temos também no início que eles dizem de estender o seu sistema. Eles dizem não, James Monroe na sua mensagem diz de estender o seu sistema, ou seja, aquela monarquia que eles não queriam ver instaurada em nações da América, do continente americano. Ora, no entanto, a doutrina Monroe, quando foi publicada em 1823, era mais uma visão futurística, era mais um desejo propriamente do que uma política externa. Porquê? Os Estados Unidos não tinham qualquer capacidade militar de intervir em questões, por exemplo, na América do Sul. Não tinham uma marinha que fosse capaz de realocar ou de deslocar, melhor dizendo, os seus militares para intervir em questões na América do Sul, por exemplo. Os Estados Unidos tinham, há 50 anos, por volta disso, combatido a guerra da sua independência, não é? E ainda não tinham uma marinha desenvolvida porque a supremacia dos mares era, sobretudo, por parte do Império Britânico, com o qual os Estados Unidos tinha combatido para obter a sua independência e por isso não tinham conseguido desenvolver qualquer marinha. Ou seja, os Estados Unidos tinham uma incapacidade militar de aplicar esta doutrina de James Monroe. Isso é visível, por exemplo, na questão das Ilhas Falkland, ou das Ilhas Malvinas em português. Também é visível na questão do México, quando não pagou as suas dívidas à França, e a França os invadiu em 1861. Obviamente os Estados Unidos estavam em guerra civil nesse momento e não conseguiram intervir ou impedir isso, essa invasão por parte da França. No entanto, no fim da guerra civil, ameaçaram que, se a França não se retirasse, iriam entrar em guerra pelo aquele território mexicano, para a libertação daquele território mexicano novo, não é? Mas temos também, por exemplo, a expansão russa para o Alasca, que os americanos não impediram, nem tiveram qualquer intenção de impedir, até bem mais tarde, não é? Ora, no entanto, é importante também perceber quem é Quincy Adams. Quincy Adams foi o cérebro por trás desta doutrina Monroe, por trás desta política externa. Ele era o secretário de Estado de James Monroe e é importante perceber também que 2 anos antes desta doutrina ter sido partilhada, ou seja, foi partilhada em 1823, ou seja, em 1821, Quincy Adams deu um discurso público em que disse que não era o dever de ir ao estrangeiro, aliás, não é o seu dever de ir ao estrangeiro à procura de monstros para destruir. O que é que Quincy Adams queria dizer com isto? Ora, ele estava diretamente a referir-se aos Estados Unidos da América, que eram uma república e que não era o dever, não era o que os Estados Unidos deveriam fazer de ir iniciar guerras com outras nações para instaurar regimes republicanos ou democráticos nessas nações. Ora, porque ele dizia que se esse fosse o objetivo, iria eventualmente destilar a verdadeira razão dessas guerras para com outras nações, ou seja, haveria interesses secundários por trás do que se diria que era para instalar uma república. Deixo-vos a vocês concluírem se foi algo que aconteceu ou não, por exemplo, talvez no Médio Oriente mais recentemente, mas era o ponto de Quincy Adams. É uma estratégia defensiva, mas os Estados Unidos não devem também intervir eles próprios nessas nações para instaurar regimes republicanos. Ora, se tivéssemos que resumir a doutrina Monroe em apenas uma frase, talvez seria esta. A doutrina Monroe estabelece que o hemisfério ocidental é a esfera de influência dos Estados Unidos e, por isso, qualquer nova colonização ou intervenção europeia nas Américas seria vista como hostil e perigosa para a sua segurança, ao mesmo tempo que os Estados Unidos da América se comprometem a não se envolver nas guerras e assuntos internos da Europa. Ora, no entanto, anos mais tarde, quase 80 anos mais tarde, existe a crise da Venezuela, não é? A Venezuela tinha contraído dívidas para com potências europeias e em 1902 essas potências europeias, sobretudo a Itália, a Alemanha e o Reino Unido, juntaram-se e fizeram bloqueio naval à Venezuela
para forçá-la a pagar as suas dívidas que tinha contraído para com esses países europeus, para com essas nações. Ora, esta era, obviamente, uma causa legítima para uma intervenção militar europeia, não é? Ou seja, a doutrina Monroe dizia que as nações europeias não deviam intervir, era sobretudo baseado no meio da recolonização, as nações europeias não deviam intervir nas nações americanas. No entanto, aqui neste ponto, a crise da Venezuela, a Venezuela recusava-se a pagar as suas dívidas e essa intervenção militar da Itália, da Alemanha e do Reino Unido era legítima. O presidente americano da altura, Roosevelt, a doutrina Roosevelt, onde vamos chegar, achou que isso obviamente era legítimo, essa intervenção militar, mas que não deveria mesmo assim acontecer. Chegou a um acordo na resolução Washington, não é? Um acordo entre a Venezuela, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido. Chegaram a um acordo para pagar essa dívida. No entanto, Roosevelt percebeu que havia um problema com a doutrina Monroe. Não havia, naquela altura, uma polícia internacional, não é? Não havia ninguém que legislasse ou ninguém que controlasse problemas legais entre duas nações. E Roosevelt entendia que o papel dessa polícia internacional no hemisfério ocidental era o dever dos Estados Unidos. Ou seja, a doutrina Monroe faz a divisão geográfica, não é? Diz que é ilegítimo por qualquer potência europeia, mas se quisermos ser um bocado mais abrangentes, por qualquer potência não americana, de intervir nos negócios americanos ou nas nações americanas. No entanto, nesta questão era legítimo. Nesta questão da Venezuela era legítimo intervir. E Roosevelt diz que para prevenir ou para impedir que haja essa intervenção militar não americana em nações americanas, é o papel dos Estados Unidos de intervir primeiro e resolver os problemas legais que ela tem primeiro para não legitimar uma intervenção não americana, como foi o caso da Itália, da Alemanha e da Inglaterra ou do Reino Unido para com a Venezuela. E esta frase, agora esta citação do corolário Roosevelt, resume exatamente isso. A prática reiterada de atos ilícitos ou uma impotência que resulte num afrouxamento geral dos laços da sociedade civilizada pode, na América, como em outros lugares, acabar por exigir a intervenção de alguma nação civilizada. E, no hemisfério ocidental, a adesão dos Estados Unidos à doutrina Monroe pode obrigar os Estados Unidos, ainda que relutantemente, em casos flagrantes de tal ilícito ou impotência, a exercer um poder de polícia internacional. Ou seja, Roosevelt via, obviamente, a intervenção como apenas último recurso, mas ele reconhecia que era o dever dos Estados Unidos de desempenhar esse rolo, esse papel, desempenhar esse papel de polícia internacional no hemisfério ocidental, não é? Ora, se quiserem saber um pouco mais sobre a doutrina Monroe e o corolário Roosevelt, sugiro que assistam o vídeo do YouTube do canal Kings and Generals, que eu vou meter o link abaixo na descrição também. Como todas as minhas fontes de pesquisa, normalmente estão sempre na descrição, mas recomendo também o livro Guerra, Império e Democracia, de Miguel Morgado. O capítulo da América é muito bom e explica exatamente isto, também de um ponto de vista mais aprofundado e mais ideológico do que eu aqui fiz, por razões de tempo e de sermos breves, para chegar ao ponto do corolário Trump, que é o que vamos ver agora a seguir. Ora, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a ver a Europa como um aliado. Era o continente das suas origens, não é? Estados Unidos, sobretudo, por colonos irlandeses e britânicos, e começaram a ver a Europa como parte do hemisfério ocidental, como os seus aliados. E foi nessa altura, por exemplo, com o Plano Marshall, que a Europa começou a ser incluída no Ocidente. Nós, quando dizemos o Ocidente, a Europa está incluída, mas não era exatamente assim antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, como vimos até agora na doutrina Monroe e no corolário Roosevelt. Ora, no entanto, o corolário Trump, no documento de que falei ao início, National Security Strategy, vem mudar de novo as coisas. Muito resumidamente, o corolário Trump vem legitimar a intervenção americana para defender os seus próprios interesses no continente americano. Por exemplo, cito uma frase do corolário. Cito uma frase do documento que contém o corolário Trump. O objetivo da política externa é a proteção dos interesses nacionais essenciais. Esse é o único foco desta estratégia. Ora, o que é que acontece aqui no corolário Trump? O corolário Trump, o que ele faz pega na limitação geográfica de Monroe. Esta é a nossa esfera de influência.
pega na justificação de Roosevelt para uma intervenção americana em nações, uma intervenção dos Estados Unidos da América para intervir numa nação do continente americano. E estende essa legitimização ou justificação de Roosevelt aos interesses dos Estados Unidos da América para intervir em nações do continente americano. Ou seja, é algo novo, não é? Legitima, por exemplo, a intervenção na Venezuela. A Venezuela tem uma grande reserva de petróleo, não é? Esse petróleo é um recurso do continente americano, deve permanecer no continente americano. A Venezuela estava a exportar o petróleo para a Rússia, para o Irão, para a China, não é? Tudo países ou nações que são vistas como inimigas dos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América não podem permitir, por isso, segundo o corolário de Trump, que esses recursos vão para nações inimigas, nações não americanas. Ora, se analisarmos um pouco mais também este documento, o National Security Strategy, vemos também outras coisas interessantes. Por exemplo, fala da colaboração de nações americanas para combater o narcoterrorismo. Também foi o que Trump, ou a administração americana dos Estados Unidos da América, utilizou também para legitimar a intervenção na Venezuela. E o que fala da Europa, que foi o que os órgãos de comunicação social, que também vamos aprofundar um pouco mais à frente, mas foi os órgãos da comunicação social, o que eles não gostaram muito foi que Trump, ou a administração americana, disse que a Europa estava a perder a sua liberdade e segurança, e deveria ser o objetivo da Europa restabelecer essa segurança. Primeiro defender a liberdade e segurança que ainda existe e depois restabelecer aquela que havia antigamente e restaurar a sua identidade ocidental. Ou seja, foi sobretudo este ponto da sua identidade ocidental que os órgãos de comunicação social não gostaram, porque não é algo que concordem, não é? Ora, outros pontos sobre este documento é também justificar as tarifas que são usadas por Trump, algo que também já teve o seu grande conversa, o seu grande ponto de conversa nas notícias internacionais, não é? Os objetivos são vários, a meu ver, pelo menos. É sobretudo, obviamente, primeiro reequilibrar a balança de comércio internacional para com outros países. Depois, segundo ponto, que não está a correr muito bem, pelo menos segundo notícias recentes, o objetivo era trazer fábricas de volta para os Estados Unidos, para restabelecer a classe média, trabalhadores nas fábricas, não é? Ser os Estados Unidos uma nação de produção, porque com a colaboração com a China foi muito offshore, não é? Os Estados Unidos exportaram a produção, se quisermos meter assim. Os Estados Unidos deixaram a China ser o país que produz aquilo que os Estados Unidos consomem. Como também a Europa, por exemplo, não é só os Estados Unidos, mas aqui estamos a falar dos Estados Unidos. E o terceiro objetivo, a meu ver, que será no futuro, e isto é simplesmente uma interpretação pessoal, não está no documento, nem foi falado, que eu tenha visto pelo menos até agora, isto é simplesmente uma ideia minha, é no futuro, com estas tarifas, se elas conseguirem manter, Trump, no fim do seu mandato presidencial, vai baixar os impostos sobre os rendimentos dos cidadãos americanos para ganhar o seu favor numas próximas eleições, talvez não Trump, mas um dos seus sucessores, não é? E esse será um dos objetivos, a meu ver, também que irá acontecer. Ora, algo muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, de mencionar e de falar, é que apenas no sumário, na tabela de conteúdos, os Estados Unidos têm a linha Hemisfério Ocidental e depois têm a linha Europa. Ou seja, de novo, há uma divisão entre o Hemisfério Ocidental, do qual a Europa não faz parte. Esse é um ponto muito interessante para mim, pelo menos a meu ver, não é? E depois a prioridade clara que se dá à Ásia no documento. A China é, obviamente, no momento, o único inimigo, o único verdadeiro inimigo ou oponente dos Estados Unidos da América. Como vimos na guerra, pelo menos se pudermos fazer esta leitura bastante aberta, vasta, não é? Na guerra com a Ucrânia, a Rússia não teria qualquer capacidade num meio de guerra convencional contra os Estados Unidos. Por isso, agora o inimigo dos Estados Unidos é a China, sobretudo em ponto económico, mas também cada vez mais em um ponto de vista militar. A China é o parceiro principal, aliás, da vasta maioria de países com rendimentos baixos e médios, e os Estados Unidos dizem que esse é um mercado que eles têm que voltar a dominar. Ora, um ponto também que os Estados Unidos fazem no documento que eu acho que é ilegítimo, que é um ponto que não
Deveriam fazer, obviamente, compreendo porque o fazem e é absolutamente compreensível, mas que para mim, a meu ver, é ilegítimo, é o ponto de que Taiwan é essencial para os Estados Unidos e deve ser defendido. Ora, Taiwan, se os Estados Unidos fazem esta divisão, estaria muito mais próximo da esfera de influência da China do que os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos não podem dizer no continente americano somos nós que mandamos, não pode vir aqui a China e fazer o que quiser e depois irem eles a Taiwan e fazerem o que quiserem. Não é o que quiserem, eu compreendo absolutamente, porque Taiwan está do lado dos Estados Unidos, absolutamente de acordo, mas é um ponto que não combina com a argumentação que os Estados Unidos fazem antes do ponto de vista do continente americano, não é? Mas é absolutamente compreensível. Taiwan é essencial para a economia americana, é o exportador de chips, não é? E de muitos recursos preciosos para os Estados Unidos, por isso deve ser defendido pelos mesmos. Os Estados Unidos prevêem essa defesa, sobretudo com a aliança dos Quad, não é? Que é os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia. Ou seja, que esses 4 países devem ter como principal objetivo defender em conjunto, não é? Principal objetivo defender Taiwan. Ora, para a Europa, Trump, ou não Trump, mas a administração americana faz o ponto da perda de identidade por causa da grande vaga de imigração que está a entrar na Europa, não é? E esse foi sobretudo um ponto mais debatido nas notícias pelo menos portuguesas. No entanto, algo para mim que ainda é mais interessante é que a única menção à Rússia em todo o artigo é apenas no âmbito de restauração de relações com a Europa. Não há qualquer menção à Rússia de um ponto de vista de sendo um oponente dos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia já não é vista como sendo um inimigo dos Estados Unidos, não é? Não há qualquer menção da Rússia nesse âmbito. Outro ponto importante também é, como falámos já há pouco, da perda de liberdade de expressão, sobretudo o caso do Reino Unido, onde há milhares, ou já passaram 10 mil pessoas, se não me engano, que foram presas por posts feitos online, ou seja, publicações feitas online. É uma perda clara da liberdade de expressão. E para o Médio Oriente, temos o ponto de que, muito interessante também, de que a razão pela qual as anteriores administrações americanas falharam nas intervenções que queriam fazer no Médio Oriente foi porque o seu objetivo, ou não o seu objetivo, mas a sua desculpa principal, era que queriam instaurar regimes democráticos na região. E os Estados Unidos devem agora aceitar os regimes que existem na região, sendo sobretudo, por exemplo, monarquias, neste caso é sobretudo direcionado à Arábia Saudita, não é? Monarquias, e os Estados Unidos devem aceitar esses regimes na região. Ora, por isso, os Estados Unidos não devem tentar ter uma intervenção militar, apenas comercial com esses países, não é? E também não deve haver qualquer animosidade para com eles. Obviamente o Irão continua a ser a pedra no sapato dos Estados Unidos, mas que não deve haver, e eu duvido que haverá, sobretudo com a questão do Irão agora, não é? Com a dita revolução que está a haver no Irão, onde já há centenas ou mesmo milhares de mortos nas manifestações, não é? Que não haverá qualquer intervenção militar no Irão, não haverá qualquer intervenção direta, melhor dizendo, não haverá qualquer intervenção direta por parte dos Estados Unidos no Irão, haverá apenas circunstanciais, como já vimos, Trump aplicou, por exemplo, 25% de tarifas a qualquer nação que faça negócios com o Irão. Mas que, segundo este documento, não há qualquer legitimização para uma intervenção no Médio Oriente, no Irão, não é? Ora, chegamos aqui ao ponto que está hoje em dia a ser mais falado, que é a Groenlândia. Então, estão a haver discussões acesas entre os Estados Unidos e a Dinamarca e também a União Europeia em geral, mas sobretudo a Dinamarca. E vimos agora nas notícias que há uma recolocação de tropas europeias para a Groenlândia. Ou seja, algumas das conversas entre os Estados Unidos da América e a Dinamarca, os Estados Unidos da América conseguiram fazer a Dinamarca perceber, ou a União Europeia mais amplamente, perceber que a Groenlândia é essencial de um ponto de vista de defesa. É também essencial de um ponto de vista de minerais raros, porque é o 8º território mundial com mais minerais raros. No entanto, apenas 20% da ilha não está coberta de gelo, ou seja, ainda haverá muito
a descobrir em questão a esses minerais raros. Quais são, a meu ver, os objetivos dos Estados Unidos da América na Groenlândia? A curto prazo, há claramente uma intenção de demonstração militar americana. A China declarou-se como sendo uma potência quase ártica e existe cada vez uma maior presença marítima chinesa e russa no Ártico. Os Estados Unidos veem isso como um problema, não é? Sobretudo também, por exemplo, os mísseis nucleares da Rússia passam muitos sobre a Groenlândia para atingir o território americano. A médio prazo também existe um objetivo que é impedir a rota polar da seda chinesa, que é uma nova rota marítima que corta 7.000 km na rota de exportação da China para os Estados Unidos, para a Europa, perdão. Ou seja, a China consegue cortar, acho que em quase metade, o tempo de rota marítima da exportação da China para a União Europeia, algo que influenciaria muito os negócios entre a União Europeia e a China. Os Estados Unidos não podem permitir isso, não é? E por isso querem também impedir o desenvolvimento dessa rota polar da seda, chamada assim pelos chineses. E a longo termo, também existe a questão dos minerais raros, como já mencionei. No entanto, a meu ver, se virem as intervenções da administração americana, eles nunca dizem que é por causa dos minerais raros. Eles nunca dizem isso, a meu ver, por causa da questão de não quererem entrar no debate do aquecimento global, do ambiente, não é? Porque fará-se o ponto, eventualmente, que os minerais raros estarão debaixo do gelo e que terá que se esperar pela cobertura de gelo da Groenlândia descongelar, não é? Para se poder extrair muitos mais minerais raros, e a administração americana não quer entrar nessa conversa, por isso diz muito que é simplesmente por razões de defesa. A extração de minerais seria muito difícil porque é necessário um grande investimento na Groenlândia. A Groenlândia é 3 vezes o tamanho do Texas e tem apenas 150 km de estrada, por exemplo, e não tem qualquer capacidade de produção de energia para uma grande operação mineira. Ou seja, necessitaria de 20 anos. Eu li um relatório que também estará nas notas, ou na descrição, em baixo, que são as minhas fontes, que eu partilho sempre lá, e nesse relatório diz que mais ou menos 20 anos é o necessário para investir, desenvolver a Groenlândia e depois sim se poder extrair minerais. Ora, o objetivo dos Estados Unidos é, por assim dizer, conquistar a Groenlândia, ou que a Groenlândia passe a fazer parte do território americano, não é? E militarmente falando seria muito difícil, porque seria uma agressão a um aliado. O ponto de vista económico foi muito falado, dos Estados Unidos comprarem a Groenlândia e ainda darem dinheiro à população da Groenlândia. A meu ver, quando se falou disso era legítimo, ou não era legítimo, mas era uma possibilidade. No entanto, com esta pesquisa vi que o povo da Groenlândia, que é a população inuit, não é? É muito contra, porque tem um modo de vida muito diferente. São sobretudo pescadores, agricultores e criadores de ovelhas, por exemplo. Por isso o estilo de vida deles é muito diferente. Inclusive, recentemente o representante da Groenlândia veio dizer, ao lado da primeira-ministra ou presidente dinamarquesa, agora não tenho certeza, mas veio dizer que preferem estar do lado da Dinamarca do que do lado dos Estados Unidos. O ponto de vista militar de os Estados Unidos argumentarem que é por razões de proteção militar, interesses militares, não é? Esse ponto de vista é fraco porque os Estados Unidos têm um acordo com a Dinamarca desde a Segunda Guerra Mundial em que podem instalar e desenvolver bases militares na Dinamarca se assim o desejarem. Ou seja, essa razão militar já está concordada e acordada que os Estados Unidos podem, para a sua própria defesa, explorar territórios da Groenlândia e instalar bases militares para se defenderem, não é? Ora, se fizermos a conclusão de tudo isto, onde é que chegamos? Então, muitos dizem que a Europa foi abandonada pelos Estados Unidos, não é? Eu apresento um contra-argumento. A Europa foi dada uma oportunidade por parte dos Estados Unidos para demonstrar a sua grande agilidade e capacidade de se assumir como potência com esta grande União Europeia, não é? Foi dada essa possibilidade, foi dada, mas duvido muito que seja conseguido, não é? Porquê? Para demonstrarem essa capacidade e essa agilidade era preciso rapidez de decisão e era preciso músculo militar, duas coisas que a Europa ou a União Europeia não tem atualmente, não é? E se os Estados Unidos fazem esta nova divisão de novo do hemisfério ocidental com o hemisfério oriental, por que não a Europa declarar a existência de um hemisfério central ou de um eixo euro-africano ou um corredor atlântico-mediterrâneo,
Atlântico, Mediterrâneo, se quiserem, algo do género, que chamem-lhe como quiserem, mas que define o corredor central no mapa, não é? Como sendo um hemisfério da Europa, da União Europeia. Não como hegemonia de potência, não é? Não como hegemonia que manda no resto das nações, mas que é aqui que nós vamos fazer os nossos negócios, é aqui que nós vamos explorar os minerais, que vamos desenvolver, não é? Porque não? É uma oportunidade que se apresenta perante a União Europeia, ou perante a Europa como um todo, mas que, a meu ver, não será possível. Ora, o que é que tu achas desse lado? Qual é a tua opinião sobre tudo isto, sobre a nova resolução da política externa dos Estados Unidos e sobre o que é que a União Europeia deveria fazer ou o que é que a Europa deveria fazer e, mais em concreto, Portugal, se vês alguma oportunidade que se apresenta para Portugal neste momento ou se simplesmente somos passageiros nas decisões tomadas pela América e por outras nações que têm uma política externa ou uma identidade definida que a União Europeia neste momento, a meu ver, tem falhado com. Não é? Este documento de que falei, a National Security Strategy, pode-se concordar com ele, pode-se não concordar com ele, qualquer opinião é legítima, mas no entanto é uma declaração clara de intenções, de interesses e de identidade dos Estados Unidos da América para com questões externas, não é? Questões de política externa. Qual é a tua opinião? Gostava de te ouvir também nos comentários e também agradecer por teres estado desse lado mais uma vez a ver um dos meus vídeos, não é? Neste caso sobre o tema da política externa americana e da administração americana com Trump.